sob a proteção de Deus, dou por aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 705 de 2013, para apurar danos causados ao consumidor na prestação inadequada de serviços de telefonia oferecido pelas operadoras que atuam no Estado do Rio de Janeiro. Com a presença dos senhores deputados Domingos Brazão, presidente, deputado Luiz Martins, relator, deputado Xandrim. Está aberta a sessão. A presidência anuncia aqui a presença dos representantes das operadoras que se fazem presentes. Doutora Maria Gabriela Derene Campos, diretora regional do Rio Espírito Santo da Claro. Patrick Azevedo Ferreira, gerente de Relações Institucionais da TIM. Enilson Flávio Martins, diretor de Relações Institucionais da Telefônica Vivo. Mauro César Cardoso, Relações Institucionais da Telefonia Vivo. Ainda Wilson Bota Filho, diretor de Relações Institucionais da Oi, na qual a presidência agradece a presença de vossas senhorias. E os demais presentes, lembrando que a Rosa, a secretária da comissão, estará fazendo as inscrições para o uso da palavra ou para aqueles que desejarem fazer qualquer questionamento ou requerer alguma informação da comissão. E a Rosa também vai disponibilizar o seu telefone e e-mail. Mas de antemão já agradeço a presença de todos os senhores. Deputado Luiz Martins, está franqueada a palavra aos deputados para saudar os presentes. Senhor presidente, eu acho até que seria importante ouvi-los, mas eu não sei se os senhores sabem o motivo da CPI, que existem várias reclamações de diversos usuários, como diversos municípios, que não existe cobertura da empresa que vossas senhorias estão representando. Eu, por exemplo, já venho nessa comissão discutindo uma questão específica, que é no município limítrofe com o Espírito Santo, que é Varre e Sai, que determinada operadora, para que seja o cidadão atendido, ele tem que comprar, ele paga o interurbano do Espírito Santo. Então, isso é um verdadeiro descalabro em Varre e Sai. Como outros municípios que se dão, você tem aqui em Nova Iguaçu, mesmo Tinguá, não pega, você tem em São Sebastião do Alto, no distrito de Valão do Barro, que não pega. Então, esses são alguns dos motivos que foi formada essa CPI. Gostaria de ouvi-los, senhor presidente, as justificativas e as soluções dessas operadoras. De inicial seria isso. Obrigado. Deputado Xandrim, para fazer a sua saudação inicial. Senhor presidente, é muito importante, eu acho que temos aqui um representante da Vivo também, né? Tem. Tá. É muito importante nesse momento em que o país dá um salto, uns contra, senhor presidente, outros a favor, né, do famoso leilão que aconteceu ontem, e acho que a telefonia tem que estar num nível, no mínimo, aceitável. E, com todo perdão, hoje a telefonia, ela não está num nível digno de pessoas que pagam, que pessoas que esperam, que têm uma expectativa de poder ter um serviço de nível. E quero dizer, senhor presidente, sou fiel a uma companhia que se chama-se Vivo,
desde 1990, com o mesmo número, inclusive. Portanto, estou muito à vontade, até no momento adequado que o senhor me permitir, eu quero fazer uma colocação que eu julgo grave, que as pessoas estão sendo, no mínimo, elas estão sendo enganadas, elas estão sendo induzidas a pagar alguma coisa que elas não concordam com isso. Recebi várias denúncias nesse sentido, que é a famosa... Aliás, eu vou até antecipar, fica até à vontade, o nobre representante da Vivo, que você recebe uma mensagem que ela diga: acaba de contratar Dica do Amor. E se você, presidente, for lá e dizer que não aceita, tudo bem. Mas se você, por algum motivo, não mexer na mensagem que você recebeu, ela passa a ser descontada na sua conta futura, e é um valorzinho bem significativo. Cada mensagem dessa tem de 0,49 centavos, 0,29 centavos, e isso agride a quem tem uma conta, porque eu acho que não há esse direito de você ter que responder. Você não tem nada, você não pediu, você não tem que responder nada. Ao meu ver, o não responder já significa uma rejeição plena ao que estão tentando lhe colocar. Então vai aqui um pedido, porque eu sei que vocês são representantes, e da minha parte, tenho certeza, muito mais até do presidente, nós queremos antenas, nós queremos um serviço de qualidade, nós queremos que o Noroeste Fluminense não tenha simplesmente ser ignorado por não ter telefonia celular, que nós bem sabemos disso. Só isso, senhor presidente. A presidência agradece ao deputado Xandrinho, deputado Luiz Martins. Lembrando a Vossa Senhorias que esse movimento, como vocês estão acompanhando, é um movimento nacional, né, a UNALI, que é a União Nacional das Assembleias Legislativas, que foi a precursora desse movimento. Me parece que, em função de não terem conseguido aprovar uma CPI no Congresso Nacional, que parece que ainda está em curso, se criou esse movimento das Assembleias Legislativas através da UNALI, que é a nossa representação. E coube aqui na Assembleia Legislativa a minha condição de fazer esse pedido e, enfim, de estar presidindo essa comissão. Como disse o deputado Xandrinho, o que nós queremos é entender melhor o que está acontecendo e as possíveis soluções para melhoria nesse atendimento que a gente julga prioritário. Esse serviço é importantíssimo hoje no estado do Rio de Janeiro, sobretudo no interior do estado. Não é luxo ter um telefone, é uma necessidade, muitas vezes, nos casos emergenciais. Esse período que se avizinha, por exemplo, a época das chuvas, são vários locais que ficam ilhados, isolados, pontes que caem, e que realmente, sem um telefone para se comunicar, para pedir um socorro, fica muito difícil. Mesmo acontece para escoar as mercadorias dos nossos agricultores. Tem algumas empresas que, em função de não receberem um atendimento compatível, ficam isoladas. Tem áreas realmente complicadas, a região serrana, por exemplo, Sumidouro, aquela região ali é costumeiro, inclusive, de não pegar nada, telefone, não tem internet, quer dizer, as empresas ficam totalmente isoladas. Isso acaba também dando um prejuízo financeiro ao Estado. Nós ouvimos aqui o representante dos sindicatos de vocês, que a pessoa me pareceu assim muito esclarecida, né, muito envolvida com o tema, e parece que ele já percorreu outras assembleias, nos trouxe aqui algumas informações que acho que são importantes, né? Você tem uma ideia como isso mexe com a vida das pessoas. Eu vindo para a Alerj, eu estava ouvindo agora na CBN, a CBN estava dizendo da reunião de hoje, e o apresentador da CBN, ele dizia que há um tempo, né, ele fazia uma comparação com os orelhões. Nós tínhamos os orelhões, e que os ouvintes que estavam enviando e-mails, alguns ouvintes se manifestaram nesse sentido, de que na época dos orelhões, inclusive, isso funcionava melhor
do que hoje, que já tem uma outra realidade de celulares, né? Então, nós queremos entender, né, e ver de que maneira que essa casa também pode colaborar com a melhoria desse serviço. Eu vou ver qual é a inscrição dos senhores da melhor forma possível, quem quiser falar na frente, enfim. Mas antes, porém, vou dar a palavra ao deputado relator Luiz Martins, que é também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor aqui na Assembleia Legislativa. É justamente isso, senhor presidente, que eu quero passar esses dados da Comissão de Defesa do Consumidor para os senhores. De 1º de janeiro de 2013 a 1º de outubro de 2013, nós tivemos 3.148 reclamações, especificamente de vocês. A Claro SA 687, a Embratel 44. A Nextel está presente, presidente? Não. 129. A Oi 1.849. A Oi até, presidente, tem que elogiá-lo nesse aspecto, que eles disponibilizaram um funcionário que fica permanentemente na Comissão de Defesa do Consumidor da Leste, tentando ganhar velocidade na solução dos problemas junto a essa operadora, já que ela aqui é campeã de reclamações. A TIM Celular teve 178 e a Vivo 261. Os recorrentes vícios apresentados são cobrança indevida, revisão de fatura, velocidade de internet contratada inferior à prestada, reparo da linha e recarga não acreditada. Então, são a maioria das reclamações em cima das operadoras são essas. É só esses dados, senhor presidente, para que eles possam ter um instrumento melhor para responder. A presidência agradece. Qual é a inscrição aqui, Rosa? A palavra, só um minutinho. A palavra está franqueada a qualquer um dos senhores, não fizeram inscrição por ordem, não, né? Então, quem desejar fazer uso da palavra. Não havendo manifestação espontânea, a presidência convida, então, o doutor Enilson Flávio, por favor. Alô? Alô? Tá. Bom, primeiramente, agradecer em nome do nosso presidente, em nome da nossa companhia, o convite para estar aqui prestando esclarecimento. Deputado Domingos Brazão, deputado Luiz Martins, deputado Xandrin. A nossa intenção aqui é colaborar no que for possível. Eventualmente, podemos até ter alguma dúvida sobre alguma resposta que, desde já, deixo consignado e faço a solicitação aos senhores para que possamos responder, eventualmente, alguma questão que a memória falhe aqui, né, que podem vir muitas questões, mas o nosso compromisso é estar sempre contribuindo com os trabalhos, como vem sendo nos vários estados onde a gente está participando. Então, eu trago uma saudação especial do nosso presidente Antônio Valente a toda essa casa. E, bom, eu tentei aqui fazer algumas... me organizar sobre a resposta. Vou pedir só ao senhor que fale próximo do microfone. Isso se identifique a operadora, que ela está sendo, como é a CPI, nós somos obrigados a gravar e vão ser passadas as notas com a taquigrafia posteriormente. Pois não. Meu nome é Nilson Flávio Martins Camolese, eu sou engenheiro de telecomunicações, trabalho há 25 anos com telecomunicações, fui pesquisador, fui professor. Hoje sou diretor de Relações Institucionais e Corporativas para todo o Brasil da operadora Vivo Telefônica. Muito bem. O setor de telecomunicações é um setor que tem uma particularidade que é de conhecimento de todos, né? É um setor que atende quase 100% da população brasileira. É um setor que tem em torno de 268 milhões de clientes. E aí clientes são acessos, na realidade, comercializados entre dados, voz, telefonia, tudo mais. Eu costumo dizer que o setor de telecomunicações, tudo que é pequeno no setor de telecomunicações assume por si só uma dimensão muito grande, porque lida com uma escala muito grande. E o setor podemos dizer que é um dos campeões em investimentos no Brasil.
Tanto é que reconhecemos, particularmente a Vivo reconhece, que nós temos sempre muito a melhorar. Nós viemos aqui no intuito, inclusive, de ouvi-los, como legítimos representantes que são da sociedade, para em cima dos questionamentos também aprimorarmos a nossa forma de atender a população, de atender o usuário de telecomunicações. O usuário esse que usa telecomunicações de uma forma diferente do que usava 10, 15 anos atrás. Hoje, telecomunicações faz parte da vida do cidadão. Muitas pessoas fazem negócio com telecomunicações, muitas pessoas usam telecomunicações não só por os contatos familiares e sociais, mas hoje telecomunicação é uma ferramenta extremamente importante para a realização do empreendedorismo e da inovação no país. O sistema de telecomunicações, a Vivo, tem 91 milhões de clientes no Brasil. Ela investe anualmente algo em torno de 6 bilhões e tem planejado o investimento até 2014 da ordem de 24 bilhões. No estado do Rio de Janeiro, o ano passado foi algo em torno de 172 milhões. E esse ano vai passar dos 250 milhões, sendo que 150 nós já investimos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma particularidade na Vivo, que ele tem uma cobertura de 100%. Isso não quer dizer que não tenhamos muito a ser feito, não exista algo a ser feito, tem muito a ser feito ainda. E é em cima disso que eu gostaria de colocar alguns questionamentos. Evidente, não vou fazer uma apresentação extensiva, nós temos uma apresentação, mas vou procurar focar em cima dos questionamentos que os senhores deputados trouxeram. Primeiramente, quando a gente fala do investimento, é importante falar do investimento, porque às vezes faz-se uma grande festividade, tem que ser feita mesmo, quando se inaugura uma fábrica de 300 milhões, por exemplo, no Rio de Janeiro, e que gera 200, 300 empregos. Nós investimos quase todo ano isso no Rio de Janeiro. É um mercado muito intenso em investimento e, portanto, em geração de empregos também. No Rio de Janeiro, nós temos quase 1.600 trabalhadores diretos e tem uma massa, uma cadeia produtiva toda que se emprega indiretamente através dos serviços de telecomunicações. Então, às vezes a gente costuma dizer que a gente investe quase que uma pequena indústria automobilística por ano no estado do Rio de Janeiro, né? E por isso que a gente tem muito orgulho de dizer isso, porque temos 100% de cobertura no estado do Rio de Janeiro. Com muitas áreas ainda que precisam ser melhoradas essa cobertura, mas temos 100% de cobertura. Passando da cobertura do investimento, nós somos um dos maiores arrecadadores de ICMS para o estado do Rio de Janeiro, né? Quem paga, evidentemente, é a população. E nós arrecadamos, através do serviço de telecomunicações, foram mais de 270 milhões. Né? E no Brasil, o ano passado, a Vivo arrecadou 15 bilhões. Então, hoje em dia, a gente pode dizer claramente que é um setor muito importante para a realização fiscal do país e para o estado do Rio de Janeiro. É evidente que isso tem um outro lado, deputado Luiz Martins, que é o lado do custo. Tudo que é imposto, ele acaba se refletindo em custo e se refletindo eventualmente em preço. Hoje há um dado que 45% do valor da tarifa telefônica, no caso nós somos autorizatários, operamos em regime privado no Rio de Janeiro e não em regime público, mas 45% reflete-se em impostos, referem-se a impostos. Então, nessa cesta, 45% do custo é imposto, né? E aí eu acho que a gente reconhece que o ICMS é um tributo muito importante no Estado, mas é um tributo também que onera sensivelmente os custos das ligações. E como que isso, todos comentaram de alguma maneira, e agora eu vou me afunilando, falando um pouco da questão da cobertura. Todos falaram de uma maneira ou de outra, o deputado Luiz Martins falou da cobertura em distrito, o deputado Xandrinho falou da mensagem, e aqui eu já deixo claro, não era para estar acontecendo isso, deputado. Eu peço desculpas em nome do operador, algo deve estar falhando, a gente tem que ter a sensibilidade para reconhecer isso. A Vivo não precisa disso, isso o senhor está corretíssimo, deveria ter um opt-in, vamos dizer que a gente chama, ou seja, uma autorização para receber a mensagem, não uma autorização para parar de receber.
né? Isso está correto, né? Nós já notamos isso e vamos ver o que está acontecendo sobre isso. Se, por um lado, a gente fica muito feliz de o senhor ser cliente da gente desde os anos 90, né? Isso tem uma razão de ser, provavelmente. Por outro, a gente fica entristecido que o senhor esteja sendo, digamos assim, perturbado com mensagens não autorizadas. Não, de fato, precisamos ver o que está acontecendo, porque essa não é a política da empresa. Vamos ver o que está acontecendo, sim, para essa questão. Sobre a questão de cobertura, basicamente falando, né, a gente tem um esforço muito grande de cobertura no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu trouxe um plano de ação de melhoria de cobertura no Rio de Janeiro para a telefonia móvel, porque nós não fazemos telefonia fixa. Para a telefonia móvel, o nosso plano é bastante agressivo. Tá? Ele indica, entre outras coisas, né, eu só vou pegar aqui os números, né, para eu não falhar aqui, porque números são coisas que a gente pode Fica à vontade. Né, se eu me permitir. Fica à vontade. Esse ano, nós temos um aumento da ordem de 200 novos sites no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Tá? 200 novos sites, sendo que 80 novos sites a gente já colocou. Estamos planejando agora a instalação de 114 novos sites. Eles vão para várias regiões do estado do Rio, né? Campos, Macaé, região Barra Mansa, enfim, tem muitos sites sendo instalados. Tá? E depois eu posso passar para o senhor, se os senhores assim desejarem, o nosso plano de melhoria no Rio de Janeiro, porque cada vez cresce mais a demanda por telefonia e a forma de utilizar a telefonia móvel. As pessoas não querem mais voz. Eu costumo dizer que o celular, inclusive, serve para a voz, mas hoje ele serve como um pequeno escritório da vida do cidadão. Então, muda a forma de utilizar, cada vez o usuário precisa de mais banda, de mais largura de banda, ou seja, ele trafega cada vez mais informação. Então, não basta apenas instalar novos sites. Nós temos que fazer ampliação dos sites existentes. O site... O que isso consiste? Isso. A gente costuma dizer o seguinte, o site é como se fosse, vamos colocar assim, uma rua que começa a passar muito carro. Ela continua sendo uma única rua, para efeito de estatística, mas a gente pode ampliar o número de pistas dessa rua para que ela comporte mais carros e às vezes até ônibus, porque o usuário agora não transporta informação dentro do carro, ele precisa de um ônibus, porque ele quer Skype, ele quer o YouTube, ele muda completamente, ele quer Facebook, ele muda completamente a cultura de utilização da telefonia e a gente tem que se adaptar a isso. Então a gente está transformando as ruas em avenidas ou em vias expressas, aumentando o número de portadoras, robustecendo o número de portadoras por site. Então, um site que comportava X, hoje consegue comportar mais, porque a gente ampliou aquela avenida, ampliou o número de pistas daquela via, vamos dizer assim, usando uma linguagem mais coloquial. E nós ampliamos 571 portadoras até o mês de setembro e vamos ampliar mais 440 até o final do ano. Ampliamos 80 novos sites, novas construções, e vamos ampliar em mais 114. Tá? Então, há sim um esforço muito grande, né? Nós já estamos com o 4G aqui, há sim um esforço muito grande da Vivo no sentido de ampliação. Mas não é o suficiente, às vezes, para chegar numa região rural, numa região de distrito rural, que a gente reconhece a importância, aquela comunidade tem direito, sim, mas, por outro lado, muitas vezes, isso precisa ser dito, o serviço, o investimento não se remunera com a exploração, vamos dizer, com a utilização comercial do serviço lá. Ou seja, em alguns lugares, há que se fazer, sim, alguma forma de incentivo para que a cobertura aconteça, porque ele não é viável, ele não é sustentável economicamente. A realidade é essa. Muitas vezes não existe um cinema em determinada localidade porque não é sustentável economicamente um cinema. Não existe, muitas vezes, uma cadeia de supermercado. E como que se resolve isso? Né? E isso que eu acho que é uma função do governo, das autoridades,
Apesar da gente estar ampliando significativamente, e depois, mais para frente, eu vou passar o plano de ampliação 2014. Eu só queria lhe interromper um minutinho. Em relação a determinadas comunidades, né, que chamamos, que são esses subbairros de alguns municípios do interior do estado, alguns pequenos distritos, que não são muitos. Talvez tenhamos aí uns 30 distritos, aproximadamente, né, Xandrinho, onde os casos realmente são mais aflorados. Pois não. Se nós, de alguma maneira, conseguíssemos o envio de uma mensagem do governo fazendo uma remissão, né, ou isentando, ou estipulando alguma coisa que pudesse proporcionar alguma diminuição no impacto dessas contas, embora o ICMS seja repassado para o contribuinte, né, talvez fosse alguma solução também. Nós acabamos, inclusive, de renovar aí o Fundo de Combate à Pobreza aí, até 2018, e a gente entende que o setor realmente é o mais afetado, telefonia e energia, onde está basicamente concentrado aí os percentuais maiores até 2018. Então, a gente entende isso, faz a meia-culpa, sabe do quanto é importante a participação do setor no ICMS do Estado, especialmente no Fundo de Combate à Pobreza, que tem sido realmente esse bolsão dos investimentos sociais que o Estado tem feito. Então, eu queria também fazer essa meia-culpa aí, reconhecendo a importância de vocês, mas saber dos senhores se isso seria suficiente, se não, se tem que ter parceria com as prefeituras, o que na verdade pode ser feito, na prática pode ser feito. Na realidade, não é tanto culpa do governo estadual, mas essa questão Nós temos um fundo nacional que chama Fundo de Universalização das Telecomunicações. A gente arrecada, só a Vivo arrecadou mais de 1 bilhão, em torno de 1 bilhão para esse fundo. 1 bilhão, que é 1% do faturamento bruto da empresa. E ele não é utilizado para esse fim. Existe até uma lei que está tramitando no Congresso. Outras formas que podem ser utilizadas, e o que a gente tem visto que alguns estados estão se antecipando. O leilão do 4G, ele preconiza uma cobertura, uma obrigação de cobertura em todas as áreas rurais e distritos, num raio de 30 quilômetros da sede do município, até 2019. Mas, insatisfeito com isso, então, vai acontecer, a questão é a régua do tempo. Insatisfeito com isso, alguns estados estão fazendo política de incentivo, como o senhor colocou, deputado. Eu vou dar um exemplo do estado do Espírito Santo. Ele fez uma política de crédito de ICMS e elegeu comunidades, porque lá tem uma atividade agrícola cooperada no interior muito forte, e indicou comunidades para serem atendidas por esse crédito de ICMS. Então, ele dá um crédito para remunerar, em parte, um investimento, e não o serviço, um investimento. Então, você consegue um crédito presumido, então, custa X, e o Estado dá um crédito em X meses desse X. Espírito Santo fez para 10. O senhor está dizendo para implantação, né? Para implantação. Espírito Santo fez um pregão para 10, uma PPP, uma parceria público-privada entre o Estado e as operadoras. Fez para 10, lançou para 71 agora. O Estado do Pernambuco lançou semana passada para 180 municípios. O Estado de Minas está fazendo Minas Comunica 2, cobertura rural. O Estado do Amazonas já pleiteou isso para atender, como forma de uma parceria incentivada. Então, tem a obrigação, as empresas, cada uma tem sua obrigação numa determinada região, a Vivo não é aqui no Estado, mas antecipa-se no tempo essa obrigação, indica-se qual é a comunidade que se quer atender com aquilo, define-se qual o tipo de serviço e dá um tempo para se implantar, com o crédito do ICMS. O interessante dessa história é que, logo após a implantação, aquela comunidade começa a já gerar recursos de ICMS para o próprio Estado que deu crédito. Então, sim, há uma elasticidade fiscal. Então, essa tem sido a fórmula que vários estados... Uma parceria pública-privada. Essa tem sido a forma. Senhor presidente,
Pois não, antes, porém, de conceder a palavra ao deputado Xandrei, queria anunciar a presença do doutor André Narraz e a presença do deputado Marcos Figueiredo, membro da comissão. Senhor Nilson, eu queria primeiro dizer que o motivo de eu permanecer na Vivo não vai aqui nenhuma crítica específica, mas eu não vi, honestamente, evolução nenhuma em outras comissões. Estamos todos no mesmo ali patamar, disputando o mercado. Sei que a intenção da CPI, a nossa aqui, é o problema de coberturas e de reclamações, vem através das enormes reclamações que existem. Então, eu queria também passar para o senhor, que eu recebo essas reclamações. Você, quando vai a uma empresa, você vai a Vivo, então você ali, ou a Vivo, pelo menos eu vou falar da Vivo, que está acontecendo nesse momento. Então, você recebe ali um pacote de benefícios, desde que você feche naquele determinado plano. Então, você tem direito a torpedo, SMS, parará, papá. Só que quando vem a conta, você paga sempre uma taxa mínima. Você paga R$ 3,90 por torpedo recado, você paga SMS, SMS 9,90, assim vai. Quer dizer, o que a gente pede aqui nessa CPI? Que a partir de agora que tenhamos um esclarecimento melhor, uma coisa mais direta. É isso que o povo está precisando, é isso, uma coisa mais clara, mais objetiva. Se você está liberado, está liberado. Se não está, quando você chegar para fazer, olha, só que no seu plano virá isso e isso. Somos sabedores que vivemos um momento de reivindicações, um momento em que mudou a coisa. E vai mudar mais ainda, ao meu ver. Então, eu queria perguntar ao senhor. O senhor falou em impostos. Na ordem de 45% de imposto, não é isso? Correto? Correto. Correto. O que eu gostaria de pedir ao senhor? O senhor me explicar o seguinte, quais são os impostos? O que é federal, o que é de âmbito estadual? Seria ótimo para a gente, presidente, termos uma ideia do que são cobrados de impostos a nível federal e estadual. E até municipal, se for o caso. Basicamente, só uma ideia. Uma ideia geral. Uma ideia, só uma ideia, por favor. A cesta de impostos, ela vai desde PIS, COFINS, passa por ICMS, que é o que mais... que mais incide no... Mais incide. Tem um imposto de renda, mas isso já é sobre a empresa e não sobre o serviço. E nós temos alguns fundos que a gente contribui, como FUST, Funtel e Fistel. O Fistel, só para você ter uma ideia, o governo arrecadou esse ano, sobre FUST, Funtel e Fistel, na ordem de 6 bilhões. Governo federal. Federal. Isso é uma cesta, a maioria são cestas que se distribuem entre federal, estadual e muito pouco municipal. Então, basicamente, esses são os grandes, vamos dizer assim, incidentes sobre o serviço. ICMS, PIS, COFINS, FUST, Funtel, todos Fistel, federais. Não, ICMS é estadual, desculpa. Sim, isso. Tá. E aí tem os impostos indiretos que agregam, por exemplo, como IPI, como outros, tá? Então, nós estamos falando uma cesta completa da ordem de 45%. Isso é um dado muito estudado, isso, e reconhecido. O governo reconhece e tem dificuldades, às vezes, para... Seria, em maneira geral... Sim, mas dos 19% só nosso estadual? Eu acredito que seja mais. Mais? Não, presidente, porque aí... 30% aqui. Estadual? Estadual. Porque aí a briga é estadual também por aqui. É uma reivindicação em que também faz sentido, é pertinente. Por isso que eu gostaria de saber que ficasse consignado, presidente, essa distribuição aí de impostos, o que é estadual, já que pedimos, porque se o senhor for aqui a Itapiruna, sim, senhor, os arredores ali, o senhor vai ver, são distritos com população bem acentuadas e que não tem cobertura nenhuma. Eu tive, nesse momento, um problema para falar, é evidente que é um problema de ordem pessoal meu, familiar, uma pessoa minha que está sendo operada nesse momento, e uma loucura. É uma loucura para se falar. Então, a gente recebe essas reivindicações. Então, seria muito importante. O senhor for a Nova Iguaçu, que já foi considerada a sexta cidade, a sexta em população do Brasil, se o senhor for ali, se o senhor pegar o corredor da Estrada de Madureira, Avenida Abílio Augusto Távora, que é importantíssima, que liga, você vai ligar a antiga Rio Santos,
Olha, para se falar de celular ali, só com o Papai do Céu ajudando. Então, quer dizer, temos muito ainda estrada a percorrer. Muito obrigado pelo seu carinho. No caso de Nova Iguaçu, há retorno econômico, por exemplo. O caso de Nova Iguaçu é um caso diferenciado desses distritos que nós estamos falando. Nova Iguaçu é uma cidade com mais de 800 mil habitantes. Quer dizer, você tem ali... Nós temos um plano para Nova Iguaçu, começa esse ano e termina o ano que vem. O ano que vem são 4 novos sites, esse ano também temos novos sites implantando. O senhor vai passar para a gente? Isso, a gente vai passar para o senhor assim, para não ficar falando muito número, muita cidade aqui, tá ok? Mais alguma colocação para fazer? Então, eu vou pedir depois que o senhor, por favor, pois não, podendo, o senhor encaminhe à secretária da Comissão, a Rosa, esses dados. Pois não, claro. E se tiver alguma coisa que o senhor queira completar. Eu só colocar aqui sobre a questão da região serrana e a questão das chuvas que o senhor colocou. De fato... Eu queria só, porque acho que vai servir para vocês todos, as principais, algumas outras não estarão aqui, mas as principais, os principais distritos e as cidades assim, a qual a gente se referiu, em Itaperuna, o distrito de Raposo, Comendador Venâncio, Boa Ventura, Nossa Senhora da Penha, Aré, Retiro do Muriaé, Itajará, São Sebastião. Natividade, Urânia, Bom Jesus, do Querendo, Cambuci, Monte Verde, Cruzeiro, Cardoso Moreira, Doutor Mato, São José de Ubá, Santa Maria, Porciúncula, Santa Clara, Purilândia, Italva, Marimbondo, Guarnieri, Bom Jesus de Tabapuana, Rosal, Calheiros, Pirapetinga de Bom Jesus, Vargem Alegre, em Campos, Santa Maria, Palmares, Conselheiro Josidas, Espírito Santinho, enfim, deputado Luiz Martins, acho que falou alguns outros que não estão aqui. Falando do bairro São Sebastião do Alto. E esses locais são assim... Tinguá aqui... São muito pequenos, realmente. Então, eu acho que pode se enquadrar na sua primeira sugestão, que eu acho que também não deve ser difícil. Inclusive, Raposo é um local de um turismo muito intenso, inclusive, Raposo. Certo? Em Itaperuna. Sim, então, com população flutuante. Não sei, acredito que nós não tenhamos muita dificuldade em convencer o governo a gente aprovar uma mensagem dessa. Eu vou até solicitar minha assessoria que já entre em contato com as assembleias legislativas do Espírito Santo de Pernambuco. Eu tenho, inclusive, uma relação estreita com alguns deputados de Pernambuco, do Espírito Santo, pedir a cópia dessas legislações para a gente apresentar aqui. E outros casos de cidades maiores, que não seria o caso do governo abrir mão dessa receita, que a gente sabe dos compromissos que o governo tem também, e numa linguagem bem objetiva, também não é o problema de investimento, porque as operadoras, as cidades, por exemplo, representada aqui pelo deputado Marcos Figueiredo, a cidade de Duque de Caxias, uma das principais cidades do estado, tem locais que não pegam, mas ali certamente há retorno financeiro para as operadoras. O que nós queremos é estabelecer essa parceria com vocês, uma vez que vossas senhorias reconhecem que os deputados são representantes da população, a população se queixa muito, tanto na residência dos deputados quanto aqui na TV Alerj, e às vezes a gente pode colaborar com essas prioridades. Você vê que a intenção é de melhorar o serviço, nós estamos sendo, assim, muito tranquilos nessa relação da comissão com as operadoras, foram todos convidados, nós não usamos o instrumento da convocação, vocês têm sido também assim, atenciosos, né? Então, eu quero que vocês entendam realmente que o nosso objetivo é buscar uma saída em que a gente possa ter, ao final desse trabalho, um jogo de ganha-ganha para todo mundo, né? Um jogo que a população possa sair ganhando com a melhoria da qualidade de serviço, que as operadoras continuem apresentando esse serviço e recebam por esse serviço,
porque é justo e é assim que funciona, e que esse parlamento possa ter contribuído. Chamou a atenção aqui um depoimento do deputado Luiz Martins, Vossa Excelência estava presente, o deputado Marcos Figueiredo acho que não estava presente, e de um depoimento do sindicato, que foi do modelo de contratação desses leilões, onde o governo federal priorizou não o atendimento, mas sim a arrecadação. O governo federal, não me falha agora a memória, está anotada aí qual a forma jurídica em que foi trazida aqui a comissão, mas, doutor André, onde ficou claro que no governo brasileiro, o governo se preocupou em vender isso, em receber alguma coisa para a instalação desse serviço. E é claro que qualquer empresa, você tem que fazer um encontro de contas entre receita e despesa. Quando há uma despesa inicial para esse serviço, fica meio capenga no investimento. Nós vamos comemorar o contrário, o governo federal comemora uma arrecadação maior, quando, na verdade, acho que a arrecadação ela tinha que vir pela instalação desse serviço. É uma malha que a cada dia que você abrangisse um município maior, um distrito maior, você vai aumentar a arrecadação. O governo não precisa receber na frente. Eu acho que o governo não tinha que receber nada na frente, inclusive. Acho que teria que ser no leilão, ser um investimento, quem tem capacidade de investir. Isso foi uma informação interessante que a gente não sabe, que eu acho que boa parte da população também não sabe. E às vezes, por falta de informação, de esclarecimento, vocês acabam sendo assim também crucificados pela mídia, porque a população reclama, mas não sabe identificar o porquê do problema. Então, também as assembleias legislativas, como as câmaras de vereadores, são também caixas de ressonância, podem servir também para estar esclarecendo isso à população. À medida que a gente entenda, a gente pode ajudar a esclarecer. É essa participação e essa parceria que a gente quer estabelecer. Gostaria de fazer uma pergunta, não sei, a todos, no caso. Se as prefeituras cobram para a instalação das antenas de vocês, tá? Eu gostaria que vocês nos respondessem. Alô. E dizer só, antes de coisa, presidente, até em homenagem à pessoa, ao secretário que aqui esteve, Patídio Alferes, que não tem cobertura celular. Exato, Leandro. Eu queria corroborar. Meu nome é Patrick Azevedo, eu sou da área de Relações Institucionais da TIM. Eu queria corroborar com o debate sobre a questão dos editais que os governos estão realizando para antecipar, essa cobertura rural. É importante também deixar claro que hoje essas pessoas, elas não faturam nada de ICMS, de telefonia, Então, na verdade, aparentemente, no início, o governo do Estado vai perder um pouco a arrecadação, mas depois ele recupera quando as pessoas passam a utilizar o serviço, Então, esse ICMS acaba sendo recuperado, essa renúncia inicial, ela acaba sendo recuperada em 2, 3 anos para o Estado, Eu também, aproveitando que o deputado Brazão colocou, sobre a questão da infraestrutura, Nós temos um estudo do nosso sindicato, que é o feito por Global Competitive Index, que mostra